Fala, Samurai, beleza? Nessa aula aqui a gente vai entender como que a gente pode limitar a quantidade de registros que o banco de dados vai soltar pra gente, tá bom? Aqui no modo console, no modo playground, no modo brincadeira aqui, ele pode retornar 1 milhão de registros. Aliás, que eu também já travei base de dados fazendo o select asterisco from, né, sem colocar o limite. Por quê? Porque o banco de dados tinha milhões lá de registros e eu não tomei o cuidado de colocar o limite. Ou seja, melhor explicando, select asterisco from customers, beleza? Isso aqui vai, deixa eu usar a palavra adequada, vai ferrar seu BD, tá bom? Como que ele vai ferrar meu BD? A sua máquina que ela tiver hospedando o banco de dados, né? No caso, ela vai ficar com processamento altíssimo porque ela vai ficar processando todos os milhões de registros que ela tem, tá bom? Então isso aqui é uma péssima prática e eu já fiz isso dentro de um banco de dados de produção. Eu derrubei um monte de usuário, foi uma bagunça, tá bom? E isso daqui poderia ser sanado simplesmente com um limite, por exemplo, 10. Eu não quero todos os registros, eu quero só os 10 primeiros registros, por exemplo, ok? Isso daqui também ele é muito utilizado para fazer paginação, tá bom? De registros dentro da web, por conta desse mesmo problema. Eu não quero fazer com que o meu banco de dados retorne 1 milhão de registros para o cliente, porque eu acho que até ele não consegue enxergar isso daí, tá bom? Numa API, pior ainda. Então, é uma boa prática a gente sempre limitar. Só que, quando a gente limita, por exemplo, e eu vou colocar já o comando de limitação, limit 1, o que acontece? Ele limitou aqui e trouxe, por exemplo, só a Microsoft. E o resto, como é que a gente faz para trazer, tá bom? Depois que você aplicou o limit, você tem a opção de aplicar o offset, que é a parte de paginação, né? Então, o offset é basicamente isso daqui. O limit, beleza? Vezes a página. E aqui eu vou colocar... vamos colocar aqui brincar, tá bom? Então, o limite, que é a quantidade que eu quero limitar, eu vou colocar 2 aqui só para não ficar 1 vezes 1, tá bom? Então, o limite, que é a quantidade que eu quero, vezes a página menos o limite, que no caso seria 2, tá bom? Então, com essa formulazinha aqui, eu consigo dar o offset pra gente. Então, se eu voltar aqui, eu tenho retornando a Microsoft e o Google e a Dev Samurai. Onde é que tá? Ela tá na página 2, que no caso aqui, então, é o 2. Então, na próxima, quando vier, vai vir então só a Dev Samurai. Olha só que legal, então, qual que é o retorno que ele coloca aqui pra gente. Então, ele coloca aqui o limite 1, quer dizer, o limite 2 e o offset, tá bom? Então ele vai fazer esse processo aqui pra gente e já vai deixar tudo pronto, tá bom? O limit e o offset também são coisas que a gente pode fazer com o banco de dados, só que essa formulazinha aqui, ela calcula. Então essa fórmula basicamente, colocando aqui, é o limite vezes a página menos o limite, tá bom? Então deixar aqui anotado para você. Então se eu quiser trabalhar, por exemplo, com o limite de 25, que é o normal, eu colocaria aqui 25, aqui eu colocaria a página 1, por exemplo, e a página e aqui o limite de 25. Se a gente rodar isso daqui, a gente sabe que vai aparecer todos, né? Por quê? Porque eu tenho menos de 25 registros, tá bom? Então é isso, vamos só fazer uma experiência. Se a gente colocar o 2 aqui, vamos ver o que acontece. Ele não trouxe nada, porque não tem mais nada a partir da página 1, tá bom? Então é isso, é dessa forma que a gente consegue fazer limit e offset, que é a limitação e a paginação. Lembrando que isso daqui ele é bem mais comum quando a gente faz algo para web, voltado para API ou então voltado para o retorno do próprio registro dentro de um HTML ou enfim, dentro de algum outro lugar, tá bom? Então é isso, muito obrigado e vamos caminhando para a nossa próxima aula.